Olá pessoal, aqui é o Caco e eu vou resolver mais um problema da série Física Básica do Nicolau e Toledo, o FBNet, né? Com a parte aqui de estática de ponto e corpo extenso, tá? Apareceu o izinho ali para acessar a playlist, então vamos embora. Diz assim, ó: três esferas ABC idênticas encontram-se em equilíbrio nas posições mostradas na figura, tá? Qual o tipo de equilíbrio de cada esfera? Então, primeiro de tudo, o que significa equilíbrio? Quer dizer que está parado, não se mexe nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo, nem para nada, certo? Então ele está em equilíbrio aqui, certo? Só que ele fala assim, que tipo de equilíbrio existe? Então existem três tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, o equilíbrio errei. O equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente, que não é nem estável nem instável. O que é um, o que é outro? O equilíbrio ele caracteriza-se pelo seguinte: se ó, o objeto está em equilíbrio, aí eu tiro ele um pouco aqui do lado, ponho ele para cá, certo? Se eu pego essa bolinha aqui, ó, se eu pego essa esfera aqui e coloco ela bem aqui, e solto, o que vai fazer? Ela vai embora para lá? Não. Ela vai voltar para cá e vai passar pelo ponto de equilíbrio que ela estava novamente. E daí ela vai subir para cá. Quando chegar aqui, o que vai fazer? Ela vai voltar e vai voltar e vai voltar, vai voltar, né? E vai acabar perdendo atrito, energia pelo atrito ou qualquer coisa e ela vai até que vai parar aqui de novo. Isso daqui é o equilíbrio estável, tá? E como é que a gente pode observar esse equilíbrio estável? Então é o seguinte, ó, tem uma força que está atuando no centro de gravidade desse objeto, tá? É a força peso aqui, ó. Está atuando bem no centro de gravidade desse objeto, certo? Bom, se eu olhar o efeito dessa força em cima do ponto de apoio do objeto na superfície, eu vejo que, né, o ponto de apoio está aqui e o centro de gravidade está aqui. E aqui está o peso, certo? Então, se eu calcular o momento dessa força em relação a esse ponto de apoio, eu vejo que o momento é de fazer o objeto voltar para a posição, é virar, né? Então, é o que acontece aqui. Esse objeto vai tombar e ele vai voltar para cá. Quando chegar aqui em cima, aqui, o que vai acontecer? Agora o momento é no outro sentido. E ele vai fazer o objeto voltar. Entendeu? Então, o que acontece no equilíbrio estável é que o momento favorece sempre para o objeto voltar aonde ele estava. Certo? Agora vamos ver esse aqui, ó. Então, esse aqui, o peso está aqui, ó. Tá? Está na mesma direção do ponto de apoio, né? Assim como esse aqui no começo, né? Ó, o peso está aqui, está na mesma direção do ponto de apoio. O peso está na mesma direção do ponto de apoio. Então quer dizer que ele está em equilíbrio, né? Ó, o peso está aqui, o ponto de apoio está aqui e a normal está para cima. Então a força que empurra para cima é igual a força que puxa para baixo, está em equilíbrio, né? Aqui já não, né? Aqui a normal está para cá, ó. Certo? É assim, ó. Beleza? Então, se eu for calcular aqui o momento em relação a esse ponto, o momento da força normal é o que? É zero. Porque ele está no mesmo ponto de aplicação ali, ele é zero, certo? Agora, esse daqui não. Esse aqui faz o objeto voltar para cá. Aqui é a mesma coisa. A normal está para cá. Então, o momento da normal em relação ao ponto de apoio é zero. Mas acontece que a força-peso faz, né, em relação a esse ponto, faz o objeto querer voltar, né? E aqui, nesse ponto aqui, então o peso está aqui, ó, certo? E a normal está exatamente aqui, ó, tá? O peso é normal. Então o que que acontece aqui? O objeto está em equilíbrio. Só que por que que a gente chama, como é que a gente chama esse equilíbrio? Então o equilíbrio vai ficar evidente quando eu pegar essa bolinha e deslocar um pouco da posição normal. O que que vai acontecer? O peso, né, no centro de gravidade vai estar aqui, ó, tá? O ponto de apoio está aqui, ó. E a normal vai estar na direção desse ponto de apoio e o centro de gravidade, certo? Bom, em relação a esse ponto aqui, o momento da força normal é o quê? É zero, porque ele está exatamente em cima do mesmo ponto, né? Ó. Então aqui está
tá o objeto, ó. Aqui está o peso, tá? E a normal está aqui, ó. A normal, ela empurra esse objeto para cá, ó, tá? Então, o momento da normal em relação a esse ponto é zero. Mas o momento dessa força em relação a esse ponto, ele é o quê? Ele é para cá. Ele faz com que essa bola tenda a continuar descendo. Ele volta para a posição onde ele estava? Não, não volta. Então, esse aqui não é um equilíbrio estável. O estável é aquele que o peso, né, as forças fazem o objeto voltar para a posição que ele estava. Mas esse aqui não. Saiu do equilíbrio, saiu do ponto de equilíbrio, o que acontece? O objeto vai embora. Saiu do ponto de equilíbrio para cá, o objeto vai embora. Então esse equilíbrio é instável. Certo? E nesse aqui, no caso? Nesse aqui, veja, o peso está aqui, ó. E a normal está aqui também, ó. Está aqui, certo? Bom, se eu deslocar esse objeto um pouquinho para cá, ó, o que acontece? O peso continua aqui e a normal aqui. Então, ele continua em equilíbrio, né? Então, esse aqui é um equilíbrio indiferente. Tá? É um equilíbrio indiferente. Porque ele não faz o objeto voltar para a posição inicial e nem se afastar. Eu tiro ele um pouquinho do lado, ele permanece ali onde eu deixei ele, né? É claro que eu não dou um peteleco nele. Se der um peteleco, daí ele vai embora, né? Dá um peteleco, a bolinha vai embora. Mas se eu só tirar um pouquinho do lado e soltar, ele fica parado. Essa daqui não. Se eu tirar um pouquinho para o lado e soltar, ela desce. Essa aqui não. Se eu pegar um pouquinho para o lado e soltar, o que ela faz? Ela volta e volta, volta e volta, volta e volta. Então, por isso que esse é estável. E esse aqui é instável, porque eu tirei, ele vai embora. E esse aqui é indiferente, porque se eu tirei para o lado e soltei, ele vai ficar ali mesmo, tá? É um equilíbrio indiferente. Agora vamos ver uma outra situação sobre a mesma coisa. Olha só. 3 placas de centro de gravidade G, está aqui o centro de gravidade da placa, estão suspensas pelos pontos A, B e C conforme a figura. Qual é o tipo de equilíbrio em cada situação? Então, olha só. Vou até aumentar um pouquinho para você conseguir ver bem o que isso aqui está querendo mostrar. Ó. Tá? O que isso aqui está querendo mostrar? Então, essa placa aqui, ó, ela tem um furinho bem aqui, ó, e tem um palito passando aqui, ó, certo? Então, essa placa aqui, ela tem que tipo de equilíbrio? Ó? Então, a força-peso está para cá, certo? Está para cá, na mesma direção desse ponto aqui, ó, certo? Só que se eu pegar esse objeto e puxar um pouquinho para o lado, o que acontece? Ele vai ficar assim, ó. Tá? O ponto aqui vai estar aqui, ó, né? O ponto G vai estar aqui e aqui vai estar a força, ó. Então, o ponto, né, que está fixo é aqui, ó. Tá? Ó. Eu mexi para o lado, então esse ponto da varinha está aqui, ó. O ponto da varinha está aqui, ó. Aí o que acontece? Em relação a esse ponto aqui, essa força aqui, ela tem um momento que vai fazer o objeto voltar ao normal. E depois vai voltar e vai ficar oscilando, certo? Isso aqui é semelhante a essa situação aqui, quer ver? Ó? Cadê minha reguinha? Cadê minha régua? Tá aqui minha régua. Ó, esse aqui, ó. Eu ponho aqui, ó. Tá vendo? Ó, e eu puxo um pouquinho a régua pro lado, ó. O que acontece? Ela vai ficar oscilando, ela vai ficar fazendo assim, ó. Né? Oscilando, certo? Agora, e essa outra situação? Essa outra situação é o contrário. Eu pego a régua, né, e ponho assim, ó. O que vai acontecer? Ela vai sair, ela não vai voltar ao normal. É o que está acontecendo com essa daqui, ó. Tá? O ponto está aqui, ó. Então, o peso está bem aqui, ó, na direção do ponto de fixação. Se eu mexer um pouquinho para o lado assim, ó, se eu mexer um pouquinho para o lado, o que acontece? Aí a placa vira e vai parar como essa que está aqui, ó. Ela vai virar e vai parar aqui embaixo, conforme essa que está aqui. Então, essa daqui, ó, tá? Pelo fato de quando eu virar, ela vai ficar oscilando e voltando à posição original, esse aqui é equilíbrio estável, tá? Agora, essa daqui não. Se eu tirar um pouquinho do lado, ela vira e vai embora para baixo. É o equilíbrio instável, certo? Agora essa daqui, ó, a varetinha está lá exatamente no centro de gravidade.
Então, se eu pegar esse aqui e girar um pouquinho e soltar, o que vai acontecer? Ele vai ficar daquele jeito, né? Mais ou menos aqui, ó. Aqui bem no meio da reguinha, né? Se eu colocar aqui, ó, não está bem no meio, né? Mas seria como se fosse, ó, isso aqui é equilíbrio instável, tá vendo? Ó, equilíbrio instável. Mas se fosse bem no meio, bem certinho, o que ia acontecer? Ela ia ficar parada ali, é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? É que esse furo, ele é um pouquinho extenso, né? Mas essa aqui não, é um furinho pequeno ali. Então, se eu virar e deixar assim, o que ele vai fazer? Ele vai ficar daquele jeito. Então, esse aqui é o equilíbrio indiferente. Ok? Entendeu a diferença? Tá? Nós temos 3 tipos de equilíbrio. O estável, que quando você tira ele da posição, ele vai ficar voltando para a posição. O instável, que é quando você tira ele da posição, ele vai embora e ele não volta para a posição. E o indiferente, que quando você tira ele da posição, ele fica do mesmo jeito. Tá? É o caso desses 3 aqui e é o caso desses 3 aqui. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido, mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, pergunte nos comentários aqui do vídeo que eu terei o prazer de responder, tá bom? Se você acessar a playlist, você vai ver que tem um outro vídeo em seguida desse daqui que reforça esse assunto e vai trazer mais exemplos sobre isso aqui. Então, assista, tá? Acesse a playlist, assista, compartilhe com outras pessoas, discuta ideias, entenda a situação toda, tá bom? E é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, vamos que vamos. E tá aqui a playlist também, ó. O link da playlist está aparecendo bem aqui. Clica aqui que você vai ver toda a playlist, beleza? Então é isso aí, até a próxima.